uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém. Na pergunta passada, a pergunta de número 64, nós aprendemos que o ensino bíblico que diz que até mesmo as nossas boas obras são recompensadas, não por mérito, mas pelo um dom gracioso que vem de Cristo, que vem de Deus. A pergunta 64 então diz: será que esse ensinamento não vai tornar as pessoas descuidadas, as pessoas ímpias, porque elas não precisam fazer coisa alguma para obterem a salvação? A resposta então é não, é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam fruto de gratidão. Então, o fruto de gratidão da parte do cristão é estar ligado a Cristo e experimentar nele a verdadeira e plena satisfação para a sua alma. Ele conhece, ele sabe, ele entende e pela fé ele crê na obra de Jesus Cristo, sabendo que não precisa fazer nada, ou não tinha poder, melhor falando, para fazer coisa alguma a fim de que fosse salvo. E ele sabe que a salvação ela é inteiramente pela graça, e ele então crê na obra, no sacrifício de Cristo e recebe dele esta salvação. Ele abraça esta salvação pela fé, e esta vida nova agora em Cristo vai fazer com que o crente produza frutos de gratidão. Vejam só que interessante. É impossível, e a Bíblia vai dizer, que aqueles que estão ligados à videira verdadeira, que é Jesus, Jesus usou esta imagem, uma imagem muito interessante. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Meu pai é o agricultor, ele trabalha, a obra é dele, Cristo vem para cumprir a obra do Pai, ele se torna o Salvador, ele se torna a árvore da vida para o crente, e todos aqueles que creem em Cristo passam então a serem enxertados nele, que é uma técnica agrícola ou utilizada pelos agricultores para ligar galhos a árvores. Então, são ramos ligados à videira e enxertados nesse trabalho de ligação de algo que estava solto e agora passa a ter vida, porque enxertado naquela árvore que dá vida, passa a produzir frutos. E aí Jesus então diz que sem estar ligado a ele, o cristão jamais produzirá frutos. Então você frutifica, eu frutifico, porque estou ligado, porque estamos ligados a Cristo. Por isso que os frutos são de gratidão. E a ilustração usada na quarta-feira passada, ela mostra que é como se nós fôssemos convocados pelo técnico da seleção brasileira para jogarmos no time sem merecermos, não tínhamos capacidade nenhuma para disputar a Copa do Mundo do Brasil. E aí nós sabíamos que não merecíamos estar naquela posição, mas mesmo assim ele nos convoca e diz: você não pode abrir mão. Essa convocação ela é inegociável, ela não pode ser abandonada, você tem que ir. E então você está tão agradecido por isso, que você vai trabalhar de todas as maneiras, agradecidamente, para poder fazer jus a pertencer ao time, à seleção. Cristo então, ele nos atrai para si mesmo, ele pega aqueles que não mereciam coisa alguma, aqueles que não prestavam, aqueles que não serviam para o seu reino, os atrai, liga-os a ele mesmo, e estes agora começam a produzir frutos. Tanto que os dons, os talentos que nós temos, quando nós usamos, um cristão verdadeiro, ele sempre vai atribuí-los a Cristo. Ele sempre vai dizer que a honra e a glória pertencem a Cristo. Agora, esse assunto ele nos prepara para uma parte nova do Catecismo de Heidelberg, porque ele vai nos ensinar que quando estamos em Cristo a nossa fé funciona, porque ela é depositada na obra dele. A fé ela só salva o pecador, porque é o instrumento de Deus que me capacita a confiar na obra de Cristo. A fé se torna salvadora por conta disso. Uma árvore boa dá bons frutos.
Uma árvore má não vai produzir frutos bons, não tem jeito. Então, urtiga vai produzir urtiga. Videira vai produzir uvas. Frutos bons e frutos maus. Então, quem está ligado a Cristo, inevitavelmente produzirá bons frutos. E, finalmente, a graça conduz o pecador à gratidão. Nós não deveríamos fazer parte da igreja, não merecíamos estar na igreja. E aí, a graça de Cristo, o favor imerecido, me leva a viver uma vida de gratidão. A pergunta de hoje, ela vai tratar então do seguinte. A pergunta é, pergunta 65. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Vejam só que interessante. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de tudo aquilo que é bom e que vem dele, a pergunta é, de onde vem a fé? De onde vem essa fé? Resposta, vem do Espírito Santo, que a opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Essa pergunta aqui, ela trata de uma questão muito importante, talvez para nós, ainda hoje, tão acostumados que estamos, pensemos, por exemplo, que os sacramentos, eles se tornam, ou eles são para nós, apenas uma apresentação ou uma representação do que Cristo fez por nós. Quando nós somos batizados ou assistimos um batismo, quando nós assistimos o pastor celebrar a ceia, os presbíteros servirem os irmãos comerem do pão, beberem do vinho, para nós pode parecer, porque estamos tão acostumados, apenas um filme que se passa todo mês e todas as épocas em que nós temos que batizar pessoas que aceitam o Evangelho e se tornam membros da igreja cristã. Contudo, percebam que a fé salvadora, ela é tão importante, porque ela nos torna participantes de Jesus Cristo e também nos torna participantes de todos os seus benefícios, e isso inclui os sacramentos, batismo e ceia. Isso inclui o fato de que eu estou ligado a Ele e esta fé que vem do Espírito Santo, operada em meu coração, ela acontece, ela vem, ela surge através da pregação do Evangelho. E ela é fortalecida, ou ela me fortalece, à medida em que eu faço aquilo que Cristo me mandou fazer. Eu uso corretamente aquilo que Ele me deu. Por exemplo, batismo e ceia do Senhor. Então, o poder não está naquilo que eu faço quando eu como o pão e bebo o cálice, ou quando eu recebo o selo do pacto, que é o batismo, assim como os meus filhos quando são apresentados na igreja. A questão está, eu sou fortalecido todas as vezes quando pela fé eu obedeço ao meu Senhor Jesus Cristo. Então vejam só, as primeiras passagens sugeridas, elas são interessantes. A primeira delas está no Evangelho de João, capítulo de número 3, vamos para lá. João, capítulo de número 3, na famosa passagem onde Jesus ele dialogou com Nicodemos, um mestre de Israel, conhecedor das Escrituras do Antigo Testamento. Em João capítulo 3, no versículo de número 5, Jesus diz claramente que a fé que leva o crente a confiar em Jesus vem do Espírito Santo de Deus, é operada pelo Espírito Santo de Deus, de modo que se o homem não experimentar tamanha graça, ele não pode entender essas coisas. Vamos ler juntos João 3, 5. Vamos ler? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está respondendo uma pergunta de Nicodemos, porque mais à frente, se vocês observarem comigo, e nós podemos lembrar juntos, Nicodemos procurou Jesus à noite, para que ninguém pudesse vê-lo, versículo 2,
Ele foi na calada da noite, para que ninguém pudesse ver um mestre em Israel, um doutor, sabedor das Escrituras, procurar um carpinteiro que estava pregando por ali e que todos estavam espantados com o seu tamanho conhecimento. Então, o versículo 2 diz que Nicodemos foi ter com Jesus e ele foi à noite. Essa ilustração aqui, ou melhor falando, esse texto, ele se tornou tão importante para a história da igreja que, por exemplo, no período em que a reforma protestante ela aconteceu no século XVI, João Calvino ele começou a chamar alguns homens que se diziam cristãos, mas não testemunhavam ou professavam a sua fé, de nicodemitas. Toda vez que você ouvir alguém falar a palavra nicodemita, associando ao período da reforma protestante, lembrem do que eu vou dizer para vocês. Os nicodemitas, eles foram conhecidos porque eles agiam como Nicodemos. Eles não queriam a fogueira, eles não queriam a forca, eles não queriam perder os bens, eles não queriam perseguição. Então eles diziam assim: a gente crê no coração, a gente professa no coração, mas não precisa a gente deixar a igreja idólatra. A gente pode até se curvar às imagens de escultura, a gente pode até fazer que está acreditando no que o sacerdote romano está dizendo, mas lá no coração a gente está dizendo é tudo mentira. Por isso que prestem bem atenção se o raciocínio não é lógico. E eu tenho muita reserva quando, por exemplo, nós fazemos concessões para os nossos filhos no período das formaturas. No período da formatura a gente faz uma concessão, porque a turma diz assim: olha, se você não for para a missa, eu também não vou para o culto evangélico. Aí você diz: não, pastor, eu vou, mas chegando lá, eu vou fazer lá, vou participar, mas eu não acredito em nada. Lá no coração eu estou dizendo, é tudo mentira. Você está sendo desonesto. Ou você vai e faz, ou você diz, não, se não fizer lá não tem problema, mas também isso é uma questão de fé, de convicção. Então do mesmo jeito que vocês não querem vir para cá, eu também não vou para lá. Não pode se tornar uma mera formalidade, diz respeito ao culto ao Senhor. Então naquela época, veja que era um problema já antigo, mas não tinha nada a ver com formaturas. O que estava acontecendo nos dias dos reformadores, nos dias em que João Calvino foi pastor, é que muita gente não queria pagar o preço de dizer, olha, só Cristo salva. E aí não queriam deixar Roma. Eu não estou aqui questionando se existem ou não pessoas lá escolhidas, eleitas e que serão salvas. Certamente existem, mas tenham certeza que essas que lá estão terão seus olhos abertos um dia. Recentemente nós percebemos aí um padre famoso que está sendo até criticado e censurado em sua própria igreja, porque em determinado trecho de um dos seus sermões ele disse, olha, vamos parar de idolatrar Maria, quem salva é Jesus. Veja, ele sabe que a própria teologia católica romana ensina isso. Quem salva é Jesus. Só que o grande problema é quando ele começou a dizer que só Jesus salva, aí ele se torna um padre protestante. Porque eles vão dizer, não, Jesus salva, mas a gente precisa também de mais algumas coisinhas. Fazer algumas coisinhas. Então, Nicodemos, ele num primeiro momento, ele age assim. Mas quando a gente continua lendo o Evangelho de João, mais adiante, ele vai sair da escuridão depois que ele tem esse encontro com Jesus. Depois vocês leiam e vejam lá no final do Evangelho de João, quando Jesus já morto, Nicodemos é quem vai pedir autorização para pegar o seu corpo. Quando os discípulos solicitam para querer sepultá-lo, é Nicodemos que agora não vai mais de noite não. Ele mostra realmente que ele tinha interesse em sepultar dignamente o Senhor Jesus Cristo. Então, antes disso, acontece com ele aquilo que acontece com todos os homens. A gente vai assim escondidos, não queremos mostrar que temos interesse em saber o que Jesus é, quem Jesus é, o que ele prega, e enfim. Versículo 2, Nicodemos então disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então, ele estava vendo o que Jesus vinha fazendo e ele disse, não é possível. Não é possível que este homem não venha da parte de Deus, porque os sinais que tu fazes comprovam isso. Nicodemos conhecia as profecias.
Nicodemos conhecia as Escrituras. Mas aí, vejam, Jesus aproveita o momento para pregar o Evangelho, a boa nova da salvação, para Nicodemos, mostrando que ele necessitava também ser salvo. Ele precisava ter esse conhecimento de Cristo. E a dúvida dele é respondida por Jesus no versículo 3. Vamos ler juntos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Jesus afirma que era necessário ao homem nascer de novo para que pudesse ver o reino de Deus. Ele procura o Senhor para que esta dúvida fosse tirada, a dúvida de seu coração. Jesus responde: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, então, sinceramente, continua, e ele pergunta no versículo 4. Vamos ler, o que é que ele pergunta? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então, quando Jesus fala em novo nascimento, Nicodemos quer compreender, ele quer entender o sentido de nascer de novo para poder ver o reino dos céus. Eu vou ter que começar tudo porque já estou velho? Eu vou ter que recomeçar? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Eu não estou entendendo a lógica desse raciocínio. E aí é onde Jesus entra e ele responde com muita ênfase, mostrando que viria do Espírito esta fé que capacitaria o pecador a crer nele, e esta graça seria operada por obra do Espírito, fazendo o pecador nascer de novo. Vejam só o versículo de número 5, que é o versículo chave, que vocês leram comigo, vamos ler de novo. Respondeu Jesus, vamos ler? em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, ele faz uma junção com um sacramento que fortaleceria a fé do crente, mas que não seria autossuficiente se não houvesse primeiramente o nascimento espiritual, ou seja, aquilo que Cristo realiza no coração. Muita gente ainda hoje acredita que o batismo salva, e esse não é um problema novo. Muitos cristãos, naquele período pós-apostólico, no período pós-apostólico, um pouco depois dos apóstolos, eles acreditavam que o batismo os salvaria, e então eles deixavam para que fossem batizados já no leito de morte. Mas a questão não é que o batismo salva, mas que o batismo, quando feito em obediência a Cristo, é aquele sinal que nos faz lembrar a quem nós pertencemos e quem nos salvou. Percebam, se o batismo salvasse e fosse necessário que nós entendêssemos esse sinal, como é que poderíamos ter autorização para batizar os nossos filhos, ainda pequenos, se eles não entendem, não discernem? No passado, um sinal foi utilizado para lembrar ao povo quem, de fato, era o seu Deus e o seu Salvador: a circuncisão. Ela aconteceu no 8º dia. A criança não tinha nem como dizer: eu não quero fazer isso. Ela era circuncidada e selada. Então, a graça que vem de Cristo, ela acontece ou ela vem do Espírito e não daquilo que Ele estabeleceu para que fosse um benefício, uma bênção para nós, mas precisa ser acompanhada da fé que me leva a descansar e a confiar no Senhor. Então, Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aí ele conclui dizendo assim nos versículos 6 e 7, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele estava falando de um novo nascimento, e esse nascimento seria espiritual. Então, geralmente é uma pergunta onde muitos candidatos ao batismo e pública profissão de fé se perdem, quando acreditam que precisam ser batizados para que sejam salvos. Não, eu quero ser batizado porque eu tenho certeza de que fazendo isto eu estou cumprindo o que Cristo me ensinou.
Eu fui salvo por Jesus, transformado por Jesus. E o batismo, que é o derramar da água, simboliza esta purificação que o Espírito produziu no seu coração. Fez você crer e confiar em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2, agora. 1 Coríntios capítulo 2. Por isso que quando Jesus falou de novo nascimento e trouxe tanto espanto para Nicodemos, ele disse assim, olha, e não fique admirado de eu dizer que você precisa nascer de novo. Porque se não experimentarmos o novo nascimento, jamais entraremos no reino. E aí nós vamos perceber que dependemos inteiramente de Deus, porque só o Espírito pode operar esta graça. Vejam só, 1 Coríntios capítulo de número 2, do versículo de número 10 ao versículo de número 14. Esse é um texto também muito importante. 1 Coríntios 2, de 10 a 14. Vamos ler juntos? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo, de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Vem do Espírito Santo. Paulo está dizendo isso claramente. Nos versículos anteriores ele fala que Cristo é a sabedoria de Deus, que esta sabedoria se revelou ao mundo e que os homens não teriam crucificado a Jesus se tivessem conhecido esta sabedoria. E aí ele vai dizer o seguinte, mas como está escrito no versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já explicamos uma vez esta passagem em seu contexto. Gostamos de utilizá-la para tentar explicar aos nossos filhos, por vezes, e aqueles que são novos na fé, aquilo que nós não sabemos a respeito do céu. Não é verdade? A Bíblia nos mostra como será o céu. Mas assim como apenas uma prova e um deleite inicial que nós temos aqui na terra, no mundo, nós não sabemos por completo como será glorioso viver com Cristo para todo sempre. Aí geralmente quando a gente quer dar uma desculpa, a gente diz, olha, veja bem, nós não sabemos. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente se esquece do versículo 10. Olha só, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Ele está falando aqui daquilo que os homens não puderam ver e enxergar em Cristo, sabedoria de Deus, e por isso mataram. Mas pelo Espírito nós podemos enxergar Cristo, a sua vida, a sua obra, a sua graça, a sua expiação, a sua justiça. Sem a revelação do Espírito, que trabalha pela pregação do Evangelho, opera em nossos corações pela pregação do Evangelho e fortalece os nossos corações pelo uso dos sacramentos, sem a ação do Espírito, nenhum homem pode compreender coisas espirituais. Nós trabalhamos isso na classe de catecúmenos e quando estudamos sobre a Bíblia,
e a interpretação da Bíblia, geralmente nós lançamos a seguinte pergunta: é possível um homem natural, e natural aqui entenda, um homem que não conhece o Espírito de Deus, um homem que não foi salvo, chegar às mesmas conclusões estudando a Bíblia, com as mesmas ferramentas que temos, com os mesmos livros, com o mesmo ensinamento? Vamos supor, ele senta aqui para estudar com a gente o Catecismo de Heidelberg, que é um excelente livro para estudo. E aí, será que é possível que ele chegue às mesmas conclusões quando nós ensinamos a doutrina da justificação? É uma pergunta importante. E aí muitos dizem, não, é impossível. Mas aí, quando nós começamos a raciocinar mais, é possível que você seja crente, salvo por Jesus, e não entenda completamente a doutrina da justificação, porque você não estuda. E um descrente, que não foi salvo por Jesus, porque usa das mesmas ferramentas, chegue à mesma conclusão que algum crente que estude a Bíblia chegue. Qual é a diferença disso daí? Ele pode interpretar a Bíblia até corretamente, mas a Bíblia não vai fazer sentido nenhum para ele, vai ser somente um livro. Ele pode chegar à conclusão de que Jesus existiu, as evidências são muitas, são claras, mas que Jesus não é Deus, foi apenas um homem, foi apenas um profeta, ou como aqueles que negaram a Bíblia no século XX e destruíram igrejas, os chamados liberais, eles começaram a ensinar, Jesus foi um louco que acreditou que era Deus e a sua loucura o levou à crucificação. Mas onde é que nós vamos então entender e compreender que a Bíblia é muito mais do que um conjunto de 66 livros? São livros inspirados, livros revelados pelo Espírito. O livro que tem como centro a pessoa de Jesus, que é Deus, somente pela revelação do Espírito Santo. O Espírito revela estas coisas aos nossos corações pela pregação do Evangelho. Por isso que o entendimento que muita gente tem hoje, irmãos, e com esta palavra eu quero encerrar para que a gente prossiga depois, de que o Espírito me revelou e me revelou e me revelou, e essa revelação toda não tem Bíblia aí em lugar nenhum, não é revelação do Espírito coisíssima nenhuma. O que o Espírito revela é fazer com que você e eu entendamos aquilo que diz a Escritura. Versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aceitar aqui não quer dizer que ele pode chegar às mesmas conclusões que nós não. Aceitar aqui é dizer, esta palavra é a verdade. Ela me salvou, porque me levou até Jesus. Paulo continua, por quê? Porque esta palavra, ou as coisas do Espírito de Deus para o homem natural, são loucura para ele. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nota, ele fala de discernimento espiritual. Tem muita gente crente, muita gente sincera, mas porque não estuda a Bíblia corretamente, que está perdida. Só para dar um exemplo para vocês, é só você parar para conversar às vezes com um crente sincero aqui na cidade. Como você começa a conversar sobre a Bíblia com ele, você percebe que ele não sabe nada de Bíblia. Ele conhece até Jesus, sabe que Jesus o salvou, mas ele não conhece os mandamentos de Deus, ele não conhece nem a Bíblia, a sua mensagem, ele não conhece a respeito do retorno de Jesus Cristo, ele é confundido, ele é enganado, qualquer coisa que os pastores falam, se não tiver propriedade bíblica, mas ele diz é um servo de Deus que está falando, eles acreditam. Tem muito crente sincero sendo enganado. Agora, tem muito espertalhão usando a Bíblia de maneira distorcida também. Agora, por que é importante estudar a Bíblia? Porque tudo aquilo que nós precisamos para o fortalecimento da nossa fé está aqui. E o discernimento espiritual é que vai fazer com que a pessoa mais simples, mesmo dedicando-se, estudando a Bíblia, mas não tendo os mesmos dons ou desenvolvimento de outros, mas ligado à Bíblia, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, o discernimento espiritual vai fazer com que ele, quando ouvir a palavra, diga, é isso aí, é a verdade, e é por ela que eu vou caminhar. Olhem só que interessante, irmãos, o discernimento, ele é espiritual, e aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, está revelado aqui. E muitos crentes hoje vivem angustiados, deprimidos, cansados, desesperados,
porque não preenchem o seu coração com tudo aquilo que a palavra de Cristo fala a respeito dele, do que ele fez por nós e de tudo aquilo que ele tem preparado para nós. Essa é a grande diferença. Mas no próximo estudo nós vamos prosseguir. Eu peço que vocês continuem estudando e outras lições nós vamos tirar e também muitas outras importantes verdades nós vamos aprender. Só quero finalizar lembrando para vocês que quando Paulo conclui o capítulo 2, versículos 15 e 16, ele diz assim, vamos ler juntos. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que bênção maravilhosa! Você saber que é pecador, não ser julgado por ninguém, ainda que julgue todas as coisas, porque quem o justifica é o Senhor. E você então pode dizer que conhece a Cristo, porque o Espírito revela a você a mente de Cristo. Querem conhecer a Jesus? Querem conhecer a mente de Jesus? Querem saber o que Jesus pensa? Leiam a Bíblia, estudem a palavra. Aqui nós vamos encontrar o que Jesus pensa, o que Jesus ensina, o que Jesus requer de nós, a sua graça maravilhosa. E como é que eu vou ler e dizer é real, é verdadeiro, eu experimento, eu sinto isto diariamente em minha vida? Quando o Espírito de Deus revela e fala ao meu coração e ao seu coração. Então sempre somos instrumentos da palavra, instrumentos de Cristo, somos servos dele, mas o Espírito é o nosso professor. Ele é quem nos ensina, ele é quem faz com que o homem que senta às vezes aí e diz, eu não entendo nada o que este pastor está falando. E eu certa vez ouvi um testemunho interessante de uma irmã que, crente, sincera, passou muito tempo em uma igreja onde não tinha pregação fiel, tinha muita dança, muito show, muita zoada, muito barulho, e dizia que era o mover do Espírito, e ela mudou de igreja. E quando ela mudou de igreja, ela encontrou um pastor que pregava a palavra, que ensinava a palavra, e ela ficou ali porque agora era a igreja que ela frequentava, ela estava casada. E aí depois de um tempo, ela procurou o pastor e disse, pastor, eu tinha tanta raiva do senhor, porque quando eu sentava eu não entendia nada do que o senhor falava, nada. Hoje eu entendo, o Espírito me esclareceu, hoje eu compreendo o tempo que eu perdi, hoje os meus olhos veem ao Senhor. Então, como é maravilhosa a palavra de Cristo e como nós temos o privilégio de aprender sempre sentados aos pés do nosso Senhor na escola do Espírito Santo. Nós vamos continuar, se Deus permitir, no próximo estudo. Vamos orar. Senhor, agradecemos por Tua palavra que nos revela Cristo e porque o Teu Espírito, autor divino das Escrituras, é aquele que ilumina a nossa mente e o nosso coração, é que nos faz entender e atender à Tua palavra. Homens podem pegar a Tua palavra, podem estudar doutrinas, podem até conhecer doutrinas, mas se o Teu Espírito não revelar espiritualmente estas verdades gloriosas e cheias de graça, nós não seremos nada, os homens não alcançarão o verdadeiro entendimento espiritual. Nós Te louvamos porque nos concedestes a mente de Cristo, e com a mente de Cristo nós podemos conhecer aquilo que antes estava oculto para nós, e que o Senhor tornou tão claro, que à medida em que lemos e aprendemos, o nosso coração se enche de alegria, e de conforto e de consolo, até mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos da nossa vida. Louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos pela obra maravilhosa do Teu Santo Espírito, que veio nos conduzir à verdade e que nos veio levar até o nosso Salvador. É no nome de Jesus que oramos. Amém.